convidado por alguém para ver e ouvir a mensagem deste dia. Então, essa é muito especial para todos nós. Porque estou ligado à saúde, hoje vou falar-vos de um médico muito especial. Falo-vos aqui no Evangelho de São Mateus de um encontro de Jesus com um homem chamado Mateus e do que aconteceu em casa deste. Então, o melhor é passarmos então a ler no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, pode registrar para depois nos poder acompanhar. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Diz-nos aqui a palavra: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, continua a palavra, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqueles homens não tiveram coragem de perguntar a Cristo e então perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Só que Jesus ouviu essas palavras e disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Amém. Os sãos não necessitam de médico. Encontramos estas palavras no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, verso 17. Jesus Cristo utiliza a analogia de um médico para explicar o seu ministério. Tal como uma pessoa doente precisa de um médico, da mesma forma, um pecador necessita de um Salvador. Desta forma, existe a doença física e a doença espiritual. Por vezes, o Senhor curava aqueles que estavam doentes fisicamente, ao mesmo tempo que curava das doenças, o Senhor transmitia a sua mensagem espiritual. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 3 e 4, lemos: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Pedro continua esta missão espiritual de Cristo quando ele escreve: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Estas palavras encontram-se na Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Meus amados, na verdade, Cristo é o grande médico, porque somente Ele pode dar a cura aos pecadores. E nós vamos continuar neste período de louvor e adoração, e nós damos graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de falarmos do seu Evangelho. Então, eu passo a palavra e vamos continuar, então, neste período de louvor e adoração ao Senhor.
esplendor, da divina cidade, morada do Senhor, da sua mão brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, foi pura em seu olhar, e todos que queriam sim, podiam logo entrar, na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jesus, meu farol.
recordado este tempo de período de louvores e é com este propósito que nós temos estado sempre na presença do Senhor. Eu louvo a Deus por termos dado estes momentos que nós procuramos e recuperar algum louvor que já foi vivido por nós os tempos atrás e aproveitamos este tempo de louvor e recuperamos para que este culto online seja também uma bênção para si que está em recolhimento na sua casa. Nós vamos orar para que a palavra do Senhor ela também venha ao encontro da necessidade de cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na verdade gratos, Senhor, por este tempo de louvores. E te pedimos, Senhor, que tu abençoes a tua serva e a palavra, Senhor, que a tua serva está incumbida de trazer até aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador amado, aquele que tu deixaste, o nosso Consolador, para nos fazer lembrar e nos ensinar todas as coisas, que possa falar-se aos nossos corações, para a nossa bênção e edificação, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero saudar os prezados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Vamos ouvir e estudar o que Deus diz à Igreja fiel. As suas características, a Igreja que está esperando o arrebatamento. A Igreja fiel é a Igreja que é o corpo de Cristo. A Igreja fiel é a que vai subir, representada na parábola das 5 virgens prudentes. A noiva fiel que o ama, que ele é realmente a paixão da sua vida, que não se namora com outras paixões, que deseja fazer o que lhe agrada, embora com muitas deficiências. Vamos agora ouvir o que Jesus, o Senhor, diz a esta Igreja, sua noiva. Em primeiro lugar, ele diz: eu sei as tuas obras. Em segundo lugar, diz: tenho a porta aberta pus uma porta aberta diante de vós. Em terceiro lugar, o Senhor diz: tendo pouca força. E em quarto lugar, diz: guardaste a minha palavra. São estes 4 pontos que nós vamos nos referir àquilo que o Senhor diz da sua noiva. O que o Senhor diz é isto. O Senhor conhece bem as nossas obras. Ele diz: eu sei as tuas obras. O Senhor conhece bem e sabe a nossa vida toda. Nada lhe podemos esconder. Sabe tudo a nosso respeito, como Ele se alegra quando nos vê a fazer obras dignas do seu amor. Por isso, irmãos, vamos, na verdade, fazer obras que agradem ao Senhor. Em segundo lugar, Ele tem a porta aberta diante de nós. A porta da graça, o Senhor a abriu para que vivamos nesta graça, nesta liberdade, nestes testemunhos. Somos embaixadores de Deus. Temos que representá-lo aqui na terra. Paulo dizia: uma porta grande se me abriu. Em 1 Coríntios 16:9. Uma porta grande se me abriu, mas há muitos adversários. Para a Igreja, a hora é difícil. Para a Igreja, sabemos o que realmente Portugal e o mundo inteiro está a passar. Mas a Igreja que vai ser arrebatada, porque é a Igreja que não anda de braço dado com o mundo, nem diz amém com aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Esta é a última hora, dizia São João. E muitas vezes ele falou sobre isto, sobre a última hora. E nós estamos na última hora.
Se há 2000 anos era a última hora, quando 2000 e tal, quando São João disse isto, possamos ver agora que realmente estamos talvez no último minuto ou até no último segundo. A igreja que vai ser arrebatada tem a unção do Senhor, do Espírito, é ungida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que vai levar ao seu noivo, querido, brevemente, a sua noiva. O Espírito está trabalhando nela para a santificação, para entregar uma noiva pura, sem mácula. O Espírito nos está levando a amar o noivo, a permanecer nele. É a porta que Deus nos abriu, é a porta da liberdade do Espírito. Tendo pouca força, é outro ponto. Temos pouca força. A Igreja de Cristo é composta de homens, mulheres, crianças, adolescentes, frágeis, não super-homens, nem super-mulheres, nem supostas, nem superdotadas. Tendo pouca força, não é preciso muita força, nem muita valentia. É preciso deixarmos-nos dominar pela força do Espírito do Senhor. Nem precisamos de força nenhuma nossa. A nossa força só nos atrapalha. A igreja do arrebatamento é frágil, débil, com falhas, ora chorando, ora rindo, mas tem os seus olhos postos no forte de Israel. O seu noivo é forte. Em quarto lugar, guardaste a minha palavra. Aqui está o segredo da igreja do arrebatamento. A palavra de Deus é o tesouro que temos dentro de nós. Se não lermos, estudarmos, ficamos vazios. A boca fala do que no coração está cheio. Estamos cheios da palavra do nosso noivo. Vamos contar aos outros o que ele é. Ela sabe bem quando rumores de outras doutrinas. Ela conhece a verdade. Ela é sábia. O Senhor diz que ela tem a unção do Santo e sabe tudo. Ela tem a palavra ungida pelo Espírito. Tenho mais sabedoria que os meus mestres, diz a palavra de Deus. Vive para ele. O seu prazer está no noivo. A sua alegria é ele, Jesus. A sua esperança, o seu futuro é ele. Tudo é Jesus. Está ansiosa para estar com ele, viver com ele eternamente, gozar das delícias do céu. Vamos gozar das delícias do céu, mas para isso temos que andar no seu caminho até ao fim. E ele promete-nos andarmos em ruas de ouro, mar de cristal. Não é um sonho isto, não. É a realidade que nos espera. Se formos fiéis, ainda que pudéssemos possuir aqui, neste mundo, muitas coisas, isto não presta em comparação com o que nos espera. Ser fiel até ao fim e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus, a esperança dos seus filhos fiéis. Guarda o que tens e que ninguém tome a tua coroa. Que esta palavra nos dê ânimo para desejar mais e mais este noivo querido de Jesus.
também quero ter uma palavra para aqueles que ainda não estão neste caminho e também para aqueles que já conheceram o caminho e voltaram para trás. Quero adverti-los para que entrem neste caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. É estreito esse caminho, é apertado, diz ele. Não é um caminho largo de facilidades, mas é um caminho que o fim é a vida eterna. Por isso, prezados ouvintes e amigos, todos que estão ouvindo, entrem neste caminho. Eu entrei bem nova e até hoje, graças a Deus, sinto tanta alegria por ter entrado neste caminho. Que seria de mim se não tivesse entrado neste caminho? Pensem nisto. Entrem no caminho. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. Só Ele foi à cruz para dar a sua vida em resgate da nossa vida. Só Ele verteu o seu sangue para nos remir. Por isso, vamos lhe ser gratos. Entrem neste caminho, para a glória de Deus e para que possam dizer, como nós temos confiança no futuro. O futuro está tão difícil e tão escuro aos olhos do mundo, torna-se claro quando sabemos que o nosso futuro é Ele mesmo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe com esta palavra.
e aproveitamos alguns momentos em que recuperamos o louvor que já passou, foram vividos por muitos de nós e assim podemos recordar esses momentos que passamos na presença do Senhor e que eles certamente também serviram de bênção para este nosso culto online. Aproveitando então este momento, quero deixar um versículo da Palavra de Deus antes de terminarmos este nosso culto. Está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, e diz assim a Palavra de Deus: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Portanto, tudo o que é feito seja para edificação, para a nossa edificação. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida da sua igreja, em Juiz, em Novais, e todos aqueles que eventualmente possam também escutar este culto online através do nosso canal do YouTube. Uma palavra de oração, de gratidão ao Senhor e a bênção final. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estes momentos em que nós estivemos neste culto gravado, neste culto online. Obrigado, Senhor, pela bênção de louvores. Obrigado, Senhor, pela bênção das partilhas e das participações que nós podemos ter neste culto online. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela possa, na verdade, não voltar para trás vazia, mas encontrar eco nas nossas vidas, germinar nos nossos corações. E assim, Senhor, nós possamos, neste tempo de recolhimento, neste tempo em que o mundo vive, um tempo diferente, um tempo novo, que não é novo, é um tempo profetizado na tua palavra, e que a tua igreja, Senhor, possa se perceber que estes tempos são os tempos da proximidade da tua vida. Nós estamos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tenham um dia abençoado.